Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Hoje nós vamos entrevistar a Gabi, que é uma mulher de 44 anos, mãe do Benjamin, que é um pré-adolescente de 12 anos, e ela se divide entre o seu filho, trabalho no direito criminal e sua paixão pelos fios, que começou como um hobby e virou um job de uma forma completamente inesperada, e ela vai contar para a gente nesse podcast. Resolveu unir as experiências e adaptar modelagem à trama do crochê, então a sua especialidade é vestir corpos diversos e ensinar suas alunas a confeccionar peças que essas peças adaptem a qualquer manequim. Com isso, a Gabi aproveita para desmistificar uma série de tabus que existem em torno da moda e do crochê. Seja bem-vinda, mana! Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Gabi. Muito, muito bom. A gente já estava conversando antes do podcast, né? E aí a gente falou assim: peraí, vamos começar a gravar, porque estava ficando muito bom já a nossa conversa. Enfim. Mas assim, Gabi, primeiro, as pessoas no nosso podcast, elas, assim, o nosso podcast ele é realmente o raiz, né, de não tem vídeo, é só a voz mesmo, porque a gente sabe que a maioria das artesãs que nos escutam, elas não estão vendo, elas estão vendo as suas peças artesanais e estão nos ouvindo enquanto fazem as suas peças artesanais. Então, eu estou falando tudo isso porque, assim, a gente se apega muito no sotaque, né, das pessoas. A gente não sabe de onde que é, né? A gente só está escutando. Da onde você está falando, Gabi? Eu estou falando do Recife, Pernambuco. E na minha bio do Instagram, inclusive, tem moda em crochê com bastante sotaque. Ai, que legal! Muito legal mesmo. E, Gabi, antes de a gente começar, a gente tem umas perguntinhas, enfim. Mas a gente gosta de dar também a oportunidade das pessoas te seguirem no Instagram, já que você falou do Instagram. Fala pra gente como que tá o seu arroba no Instagram. É @Gabi sem o I, Quirilos, que é KYRILLOS. Nossa, parece grego esse sobrenome. De onde vem? Na verdade, é a família árabe-libanesa, mas é grego, realmente, a terminação é grega. Então, não sei como, mas, enfim. Os meus avós paternos eram, né, árabes de Beirute. Que bacana! Que legal, muito massa, muito bom. Gabi, vamos lá, então. A gente começa nossas perguntas, umas perguntas meio aleatórias, para a gente conhecer um pouco a Gabi, não só a artesã, mas sim a Gabi, outros lados aí. Gabi, qual que é o seu filme e série preferidos? Ai, meu Deus! Logo assim, né? Olha, eu sou muito apegada, apesar de alguma resistência, ao Black Mirror, que é uma série que sempre que lança eu fico numa relação de amor e ódio assim com ela, e eu gosto disso, de criticar, de às vezes achar bom, às vezes achar muito ruim, mas como cada episódio é uma história e a minha vida é meio corrida, então me dá a sensação de conseguir começar e acabar algo, sabe? Sem ter que interromper porque alguém chamou, o telefone tocou, algo assim, sabe? Aham. E você Um filme é muito difícil. Eu sou cinéfila, né? Hoje em dia eu vou menos para o cinema por causa do tempo. Mas eu, assim, normalmente vejo tudo que está no cinema. Agora eu tenho uma paixão especial por Almodóvar. E eu acho que são as cores, não é nem tanto as cores e o ritmo, não é nem tanto o enredo, nem nada assim, nem é intelectualismo, nem nada. Mas eu gosto muito do ritmo. Ai, maravilhoso, né? Almodóvar, meu Deus. Pois é, né? Porque tem toda essa questão das cores, né? Bem notáveis, né? Em relação ao diretor. Eu acho muito legal também. Mas me fala, você assistiu essa última série, a última temporada do Black Mirror? Assisti, e eu assisti eu estava de recesso no trabalho,
estava criando umas peças e eu tenho muito o costume de me concentrar com outra coisa acontecendo. Eu já tentei diagnosticar isso, mas parece que não é nenhum problema, não. Eu fazendo uma coisa só, eu não consigo me concentrar. Então, normalmente, eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, sabe? Com exceção de quando eu estou no trabalho. Quando eu estou no expediente do trabalho, aí realmente eu tenho que ficar mais voltada para o trabalho, porque é um trabalho que envolve escrita e tal. Mas quando eu estou tecendo e criando, eu gosto de ter um ruído. Não gosto de silêncio total. Eu gosto de estar sozinha, mas gosto do ruído. É um processo bem esquisito. Cada um do seu. Aí a última temporada eu assisti, achei muito interessante, inclusive o primeiro episódio, que é aquele episódio que a pessoa vê a vida dela. Eu não sei se vocês viram. Eu não assisti ainda. Então não vou dar nenhum spoiler, mas o primeiro episódio é ótimo, que ficou uma mistura daquele... Lembra daquele filme do Jim Carrey, que agora me foge o nome, que ele descobre que a vida dele é um reality show? Sei, muito bom. É mais ou menos isso, só que um pouco mais estressante. Muito bom, muito bom. Legal. E conta pra gente, Gabi, signo e ascendente. Então, eu sou... É bem esquisito isso, porque eu sou de aquário, só que eu tenho ascendente em virgem. Então, assim, é meio bagunçado. Um tempo atrás, eu não sou uma perita em signo, mas um tempo atrás eu fiz meu mapa astral e aí falaram que as características mais marcantes de aquário são completamente opostas às características mais marcantes de virgem, né? Ai, por isso que, né, quando o boy fala que é de aquário, eu até fujo, que eu sou de virgem, não dá certo. Pois é, e o meu boy é de virgem. É virginiano. Ai, gente, muito bom. O que você anda na bolsa, né? Que você sempre está com isso na bolsa, tirando o celular. Tirando o celular, né? Porque É óbvio, óbvio, né? Nem tá na mão, nem na bolsa, mas tá, né? Gente, eu sempre tenho na bolsa hidratantes. Labial, de mão, de braço, porque eu só consigo viver melecada. Eu não gosto de estar seca. E como eu trabalho muito com papel, com processo e com fio, as 2 coisas, a mão tem que estar bem hidratada, senão tudo engancha, escorrega, dá uma sensação ruim. Então, eu sempre tenho na bolsa o hidratante da Neutrogena, que é a marca... A gente não é patrocinado por eles, né? Então, nem posso falar o nome, mas assim... eu tenho sempre o hidratante de mão e tenho sempre aquele balme labial. São as 2 coisas que, se não tiver, porque até o cartão de crédito é no celular, a carteira de motorista é no celular, é tudo aplicativo, mas o balme ainda não tem aplicativo de hidratação. Ainda não, verdade. Ai. E, Gabi, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Meu Deus! Você tem que falar só coisas publicáveis, né? Não precisa. Não. Eu vou me conter aqui nesse podcast. A última vez... eu fiz uma viagem bem longa agora, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu saí tantos dias em viagem e deixei meu filho sozinho. Assim, sozinho não, né? Claro, ele estava com a avó e estava com o pai. Mas eu dei a louca e viajei, passei um mês viajando e visitei 3 lugares que eu nunca tinha ido. Foi, assim, estressante, porque eu larguei filho, cachorro, todo mundo que depende de mim em casa. Então, acho que foi a primeira vez que eu me desliguei completamente de todo o meu universo e fui viver outra coisa. Tive essa coragem, digamos assim. Nossa, muito legal. Muito Que bacana. Muito bom. E, Gabi, conta um pouco, então, né, agora que a gente conhece um pouco essas coisas aleatórias de sua, né? Conta um pouco como que é a sua história e aonde que ela se cruza com o ramo artesanal. Então, eu fiz um trabalho recente para Pinguim, que foi um trabalho Dia das Mães. E aí, nesse trabalho, eu contei um pouco... a minha história com crochê é muito interessante, porque minha avó era uma exímia crocheteira, assim. Ela é ainda, só que agora ela está bem velhinha e aí está com dificuldade de visão, os pontos já não são a mesma coisa, mas ela ainda faz. Ela está com quase 90 anos.
E ela sempre foi muito boa crocheteira, ela era costureira, então era modelagem, e a roupa dela, ela sempre fez coisas perfeitas. E eu sempre gostei muito do crochê, mas nunca prestei muita atenção no crochê especificamente da minha avó, porque minha avó era uma pessoa relativamente reservada, assim. Não era aquela pessoa que você chegava e fazia, e aí, vó, sentei e me ensina, nunca foi. Mas quando eu era criança, assim, com uns 10 anos de idade, tinha uma vizinha do prédio que fazia sapatinho de tricô para vender. E aí eu comecei, no meio do jogo de bola, da bicicleta, eu comecei a chegar, ela dizia que eu vinha como um cachorro, assim, cada hora chegando um pouco mais perto, testando, sabe? E aí, até um dia que ela falou assim, quer aprender? Eu quero, meio segundo. Ela me deu as agulhas de tricô e eu comecei a fazer tricô com ela para ajudar a fazer os sapatinhos. E assim foi. E eu lembro muito que eu era uma criança, eu sempre tive um pensamento muito acelerado. Isso me cansou, assim, e eu lembro disso quando criança. E aí, uma vez alguém me perguntou no prédio, uma vizinha, eu nem lembrava dessa história, essa vizinha recentemente me lembrou disso, que chegou e me perguntou por que estavam todas as crianças brincando e eu preferia fazer tricô. E aí eu disse que é porque o tricô, fazendo tricô, eu ficava sem pensar. Ah, que legal. E aí ela disse que achou isso super interessante, que ela disse que era eu tentando me desconectar do mundo com 10 anos, sabe? Da minha cabeça, sei lá. E eu fui fazendo tricô, só que aí fazia balé clássico, era bailarina, adorava o balé. Aí depois veio o fatídico vestibular, na época não era Enem, né? Era vestibular. E eu fiz vestibular, mas passei em faculdade particular. E a família da gente não era a família de, vamos pagar uma faculdade particular. Então eu fiz um curso de comissária de bordo, fui trabalhar na Varig. E nesse tempo todo, eu não peguei mais nas agulhas. Trabalhei na Varig durante 4 anos. Depois, entrei na faculdade de Direito enquanto ainda estava na Varig. O meu firme propósito era pagar a faculdade. Eu queria fazer a faculdade. E quando ficou insustentável, eu larguei a Varig e fiquei na faculdade de Direito, fazendo estágio, estudando para concurso, e enquanto isso, 0 agulhas, né? Até que eu engravidei de Benjamin. Isso eu já estava no serviço público, já tinha 31 anos. Engravidei de Benjamin. E aí, quando engravidei, ficou aquela coisa meio, agora a vida dá uma desacelerada, né? Fica corrido por causa de criança, já estava trabalhando e tal, mas não era mais, não podia já fazer tanta coisa, eu estava com a barriga enorme. E fiquei inquieta e lembrei que eu tinha comprado umas agulhas de crochê e uns fios para migrar do tricô para o crochê e tentar fazer também, enfim. Fui procurar vídeos na internet e lembrei que alguém já tinha me ensinado uns pontos, enfim, esse processo foi muito rápido, e eu comecei a fazer para relaxar, e assim foi. Já uns 5 anos depois, Benjamin tinha uns 5 anos, eu comecei a postar, finalmente, peças de vestuário, que eu não fazia, só fazia amigurumi, almofada. Comecei a postar peças de vestuário no Instagram para os amigos, meu Instagram não era nem aberto. E as pessoas começaram a perguntar muito sobre isso. Nossa, crochê, que loucura! Você faz crochê, mas como assim? Que tempo que você arruma e tal? E aí, até o dia que começaram a falar, mas você não vende peça, você não ensina, você não isso, não aquilo. Aí eu comecei a abrir o Instagram e naturalmente veio um canal no YouTube, vieram várias coisas. Hoje eu tenho uma escola de crochê online, que chama Academia de Moda Crochê, que tem uma série lá que chama Eu Faço Meu Look, que a gente diz que é o Netflix do crochê, porque a pessoa entra lá e tem várias peças por grau de dificuldade, o aluno vai lá e assiste o que ele quiser, sabe? É uma coisa bem bacana. Fora os trabalhos que eu faço para a marca e os trabalhos que eu faço para mim, porque o meu crochê ele vai para a rua. Então, tipo, eu trabalho no tribunal e eu vou para o tribunal de crochê. Eu vou com um terno por cima de uma camiseta de crochê, ou vou com uma blusa e um casaquinho de tricô. Sempre tem algo feito à mão dos meus looks. Maravilhosa. Isso. Hoje em dia é bem isso. Aí, sim, minha mãe que nunca quis fazer crochê, nunca quis fazer tricô, porque feminista, isso é coisa de antigamente, de ficar fazendo bordando em casa, não quero. Minha mãe acabou aprendendo comigo e hoje também faz crochê.
Olha, só inverteu. Ao invés da mãe ensinar, você que ensinou a mãe. Eu que ensinei a mãe. Que legal. E antes da gente tá começando a gravar, né? A gente estava conversando que você também foi Você contou que você foi também como um refúgio, né? Do dias estressantes e tudo mais. É isso também? Aconteceu isso com você? É muito isso. No início, teve um determinado momento na minha vida que eu estava com muitas atividades. E eu sei que isso é 100% culpa minha, porque ninguém precisa ter tantas atividades quanto eu tinha. Na verdade, não havia justificativa. Você podia fazer uma jornada dupla porque a grana não está dando, ou qualquer coisa assim. Não, comigo era o que a gente chama no Nordeste de cacuete. É vício. Vício de viver correndo. Lembro que uma vez eu subi para aula na faculdade, subi as escadas correndo, e quando eu cheguei lá em cima, não tinha ninguém na sala de aula, porque ainda faltava 14 minutos para começar a aula, e eu lembro desse número. E eu falei, gente, faltam 14 minutos para começar a aula, e eu estava correndo por quê mesmo, sabe? Essa coisa muito louca, de sempre muito acelerada. E chegou um momento que isso me incomodou a ponto de sentir na saúde, assim, umas palpitações esquisitas, começava a fazer exame, não era nada, e aí eu digo, epa, aí alguém me sugeriu fazer terapia, eu comecei a fazer terapia, enfim, foi um processo bem dolorido de entender que esse meu estilo de vida, que eu mesma estava escolhendo, estava me prejudicando. E aí eu lembro que o terapeuta me perguntou, mas qual é o seu hobby? Aí eu falei, eu leio muito. Aí ele, mas você lê o quê? Aí eu, não, porque é meu trabalho. Aí ele, não, eu tô falando de hobby. E aí eu concluí que eu só lia livros relacionados à minha profissão, ou então alguma coisa que fosse útil. Nada era para o meu deleite, tipo, vou ler um romance. Não tinha isso na minha vida. E aí ele falou, é essencial que você busque alguma coisa que você realmente goste, porque a minha vida era só fazer o que eu precisava fazer. Então, nessa época eu comecei a correr, só que o início de começar a correr não é nada agradável, porque não é agradável, né? E comecei também a procurar alguma coisa, e foi aí que os fios voltaram na minha vida. Foi a partir desse momento, foi aquela necessidade de realmente desacelerar. Não, vou parar aqui, sentar, se possível, numa cadeira de balanço, fazer um coque e tentar ouvir uma música e fazer uma peça artesanal. Foi isso. Ah, que legal, assim, muito massa toda essa sua história, porque, assim, muitas vezes eu já me deparei para ganhar tempo, entre aspas, lendo livros que fazem sentido na minha vida profissional, achando que isso era hobby. Uhum. E não é hobby isso, né? Você não é hobby, está bem longe, né, de ser hobby. Quando você está lendo aqueles livros, como produzir, produtividade, como mostrar o seu trabalho, como não sei o que, você pode até estar gostando. São excelentes livros. Mas isso faz parte é uma coisa que permeia o seu trabalho. Não é uma coisa para você, né, do trabalho. É o seu trabalho, né? Você está se aprimorando. E eu confundia muito essas duas coisas, muito. Hoje eu arrisco dizer que eu faço crochê para tudo. Eu faço crochê quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou com raiva. Eu faço crochê para manter o meu réu primário. Eu faço crochê para tudo. Ah, muito legal, porque você falou também, né, da parte do réu primário, voltando um pouco, né? Você fala que você trabalha no Tribunal de Justiça, né? E a gente fez estágio no Tribunal de Justiça. Sim. Meu Deus, jura? Aham. Gente. Nós duas. Sim, eu me formei em Direito. A Paula, você saiu em que ano do Direito, Paula? Eu saí no 3º ano. Então, eu me formei em Direito, advoguei na área criminal, inclusive. E aí, a gente, nos últimos anos da faculdade, a gente fez estágio com juízes no tribunal, né? Então, você sabe como que é, né? Aquela parte de trabalhar, e a gente trabalhava no colégio recursal, inclusive. Então,
era muito louco, porque você falou uma coisa que, né, o trabalho no tribunal, qualquer trabalho, né, não é só no tribunal, mas como servidor público, é interminável, né, porque é um serviço público. E você me falou isso, e eu lembro que uma das primeiras vezes que eu estava lá, e eu tinha, era processo físico na época, né, e era assim, pilhas de processo físico. Aí eu falei pro juiz que eu trabalhava, falei assim, doutor Maurício, mas quando vai ter fim isso? Ele nunca. Nunca. Amanda, a minha área aqui do direito criminal ainda é muito físico. A gente já tem os processos eletrônicos que, em geral, nem são tão legais porque eles são digitalizados, eles não começam. E aí, como eles são digitalizados, escaneados, aí é uma caça ao tesouro. Quando você precisa buscar uma peça lá, algum documento, é uma caça ao tesouro, porque está tudo misturado, sabe? Então, assim, é bem complicado. Fora que é poeira, né? É um trabalho assim, eu sempre fiquei, eu fico muito, uma coisa que me dói muito é quando alguém olha para mim ou fala na televisão que funcionário público não trabalha. Vai nessa. Porque, assim, eu falo, eu nem entrei nessa ilusão, mas eu tenho um amigo que diz assim, fui enganado, eu só descobri depois que passei no concurso. Ai, sim. Uma amiga minha está pensando a mesma coisa que você está falando aí em relação a isso. Ela pensou no concurso, ela falou assim, meu Deus, eu não sabia que é assim, que é traumatizante. Aí ela falou assim, mas eu tenho que pagar minhas contas, então não pode ser traumatizante. Então... Tem que pagar as contas. No meu caso, eu gosto muito do direito criminal, eu gosto mais do direito do que do tribunal, provavelmente, mas eu gosto muito do direito, assim. É legal que você está numa área, né? Tipo, num setor onde você está convivendo com o direito, porque tem alguma. Estou falando coisa técnica aqui, gente, mas é legal falar isso, porque minha amiga passou por isso também. E tem muita gente que presta serviço, trabalha como um servidor público no tribunal e é muito mais ADM, né? Então, isso é ruim para quem quer um trabalho mais intelectual, tal, porque foi isso o processo dela. Ela estava num processo de tá numa rotina muito administrativa, e aí ela conseguiu uma promoção para ir para um gabinete aí, porque vale mais a pena, né? Quem quer trabalhar a parte intelectual, né? Tem gente que prefere, na verdade, ficar na parte mais administrativa para fazer a sua outra atividade sem tanto cansaço intelectual, né? Sim. Tem gente que leciona e tal. Eu gosto muito, eu não consigo, assim, quando o sistema cai, eu procuro alguma coisa para fazer, porque para mim a sensação de estar sem fazer nada, e isso também é uma coisa que eu tenho que corrigir, porque a gente precisa de um pouco de ócio, mas estar sem fazer nada, para mim, é uma coisa muito ruim. E eu não sou aquela... Porque dizem, né? Quando a gente está sem fazer nada, aí o celular, você olha o telefone de 3 em 3 minutos e nada mudou, e você olha novamente e fica atualizando o Twitter, essas coisas. Eu não tenho muito isso, não, sabe? Eu gosto de estar fazendo a minha atividade. Muitas vezes eu até meio que sou famosa por deixar as mensagens meio penduradas, sabe? Por um tempo. Então, a minha ansiedade não é essa. A minha ansiedade que é o que eu preciso corrigir realmente, é de não deixar a minha cabeça parar, e eu preciso que ela pare, porque eu preciso internalizar alguns processos que eu vou passando por cima. E isso é uma forma também de você fugir de si mesmo, às vezes, né? Você não encarar as suas questões. Então, na terapia, eu estou aprendendo que não, Gabi, de vez em quando você tem que parar, desligar tudo e pensar, será que o meu dia foi tão bom quanto eu quero para o meu futuro, né? Porque você está simplesmente vivendo a vida e fazendo o que tem que fazer há quantos anos? Eu nem lembro da última vez que eu tomei uma decisão que não foi uma decisão que tinha que ser essa, sabe? Muito piloto automático, que a vida, infelizmente, ela pede, né? Então, mas também pede essa pausa, né? Esse momento às vezes, do mindfulness. Eu achei muito legal que você falou aí que com 10 anos você teve essa percepção que o artesanato parava, né, os seus pensamentos, porque quando a gente começou a fazer o artesanato, né, a Paula já fazia,
E eu comecei a fazer por conta dessa... muito trabalho na parte jurídica, na área criminal. Advogada criminal é um trabalho muito pesado, né? Exaustivo. Eu trabalhava em outros lugares também. Então, minha cabeça também deu um boom. E o artesanato foi um convite para parar tudo. Assim, era o momento da minha bolha, onde eu não pensava em exatamente nada. Que o mundo também pede não pensar em nada. É difícil, né? É difícil, principalmente com família, com filhos, enfim. É bem complicado, mas é necessário. E é necessário, e é muito difícil você ser criativo no seu ambiente de trabalho. Principalmente quando você está no serviço público. O serviço público, ele é engessado de uma forma que, por mais que você inove, ele tem aquele processo, né? O direito, ele anda atrás da sociedade sempre, né? Ele não pode se atualizar. Isso é até uma técnica jurídica. O direito, ele tem que andar atrás, porque a sociedade está em constante mutação. Se o direito mudar junto, imagina quantas mudanças legislativas e procedimentais a gente vai ter por dia. Então, a gente tem que esperar que as condutas se sedimentem para poder pensar em mexer na lei. Só que isso deixa tudo pensado, e a gente acaba que isso passa para a justiça em geral, de alguma forma. E a gente acaba tendo que obedecer a uma rotina que é necessária para o nosso trabalho, as famosas burocracias, e a gente tem que explorar esse lado criativo em outro lugar, né? Esse lado que fica tão, assim, tão amarrado no trabalho, né? Total. A minha parte criativa é uma parte que eu tenho que deixar ela explodir em algum momento, porque disso depende a minha saúde, inclusive. Com certeza, Gabi. E ainda nesse assunto, né? Como que é a sua rotina? Como que você concilia tudo isso? Trabalho, filho, crochê? Como que funciona isso na sua vida? Eu tive medo que vocês dissessem assim, como é que você dá conta? Aí eu digo, pronto, vai acabar em 30 segundos. Eu vou dizer, não dou! Exato. Não. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Como é que você dá conta de tanta coisa? Seguidores, né, que vêm como é a minha vida, porque de vez em quando rola de eu dizer assim, essa peça vai sair amanhã, e a peça não saiu, né? E aí você tem que pedir aquela desculpa e dizer que teve várias intercorrências e simplesmente não deu para sair. Então, as pessoas sabem o quanto a minha vida é corrida. E elas me perguntam como é que você dá conta. E eu sempre respondo isso, eu não dou conta, e é isso aí. Eu vou apagando pequenos incêndios, sabe? Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que tem uma criança que depende da gente e a gente tem que proteger a saúde mental dessa criança de alguma forma. Então, eu sempre procuro colocar as coisas nas escalas. Benjamin está sempre em primeiro lugar, né? Em segundo lugar está o sustento de Benjamin, então o tribunal, não tem jeito. E aí, é o artesanato para escapar. Mas a minha rotina fica bem assim, chego em casa, às vezes almoço no trabalho, às vezes almoço em casa, e frequentemente almoço no trabalho, para poder dar mais um tempo lá, e aí, desculpa, e aí eu começo a tentar desligar, tomo um banho, desacelero um pouco, vou tecer um pouco, só que no meio de tudo isso, tem o meu filho que precisa ir no inglês e precisa voltar do inglês, então esse processo é motorista do meu filho enquanto isso. E aí vou desenhando as peças e tal. Tecer mesmo, fica mais para a noite, quando eu paro tudo, que já é 8 horas da noite, aí eu consigo tecer até umas 10h30, 11, às vezes meia-noite. E nesses pequenos processos eu vou criando peças e fazendo pequenos esboços. Assim, às vezes eu não sei onde eles estão. Então, muitas vezes cadê aquele esboço que eu fiz? E aí eu vou procurar em 1000 cadernos e 1000 coisas. Hoje eu estou tentando concentrar mais isso no iPad. Eu desenho muito mal, mas as pessoas costumam entender o que eu desenhei e o mais importante, eu entendo depois. Então, quando eu tenho que coordenar um pequeno grupo de pessoas, na verdade, meu processo, assim, quase que 100% do tempo é sozinha. De vez em quando é que eu chamo alguém para me ajudar, minha mãe, às vezes tem um artesã que de vez em quando me ajuda, e aí eu passo para ela, elas conseguem entender o que eu quero dizer. Mas isso é bem louco, porque quando envolve a rotina de uma criança,
tudo fica muito mais complicado. Ele tem inglês, ele tem futebol, ele tem escola, sabe? E a agenda dele agora com 12 anos é assim, ele tem uma vida social impressionante. Com certeza. É assim, é os atropelos aos trancos e barrancos. Não há uma rotina assim, certinha, demarcada, e não dou conta. Fica tudo sempre pendente. É uma coisa que a gente estava conversando até nos stories esses dias, porque eu estou entrando no 8º mês da gestação e Sim. a minha vida já mudou em relação a tempo. É uma coisa que antes, né, assim, eu já sabia, tinha essa noção, que eu sabia administrar muito bem o meu tempo quando não tinha a Liz na minha barriga. Uhum. Mas hoje, e eu sei que isso vai mudar mais ainda quando ela nascer, essa questão de você não consegue dar conta. Por exemplo, eu estou entrando no 8º mês, é consulta em 15 dias, com enfermeira, é ultrassom, é nutricionista, é médico, é não sei o quê, e assim, a sua vida fica uma bagunça. E aí, uma das coisas que uma vez que eu estava conversando com uma mãe, né, que já é realmente mãe, assim, né, com um filhinho de 3 anos, ela me disse: eu não tenho mais, não uso mais agenda com horário. Não é horário para mim, é dia, é coisas que a gente consegue colocar no nosso dia. Isso. Então, assim, eu faço uma lista do que eu consigo colocar no meu dia, mas nunca com horário, porque você não vai dar conta. Se você lembrar como você fazia antes dos seus horários, né, antes do seu filho, né, com o horário, não tem mais isso. Não tem de jeito nenhum. E eu troquei a agenda pelo planner há muito tempo. E aí eu tenho os sinais do tipo estrelinha, é o que eu consegui fazer. E eu vou passar adiante. Porque boa, hein? Não é tão urgente assim. É isso, eu estou usando o planner também nessa vida minha agora, porque antes eu sou super metódica com horário, com essas coisas, mas agora dei uma puta desencanada, porque não tem como, não tem como. Aí no comecinho da gestação, falando, como que dá conta? Não dá. Tem dia que você não consegue fazer, ainda que tem nessas questões de gestação, de às vezes você tá bem, tem dias e dias também, né? Então você fala, não dá conta, não tem como. Então eu fico imaginando quando a Liz nascer, ela ficar doentinha, essas coisas que vai acontecer, eu vou ter que passar por isso e entender que as minhas prioridades, como você bem disse, quais são as minhas prioridades, né? E fazer uma lista de prioridades, porque isso facilita também, né, o nosso bem-estar, né, mental, no caso. E é desencanar de muita coisa. Ontem foi um exemplo assim maravilhoso disso, porque ontem eu disse, não, eu vou. Benjamin tinha futebol, ele agora está numa colônia de férias de futebol, porque assim, ninguém é tão louco para deixar uma criança em casa um mês inteiro de férias, né? Aí eu falei, o que você quer fazer? Ele disse, eu quero fazer a colônia de férias do futebol. E aí ele vai para lá às 15 horas e sai às 6. Quais eram os meus planos? Me atrasei para sair do trabalho, que é o que acontece muito, chegar em casa, almoçar, dar um tempinho, ir para a academia umas 5 horas, malhar durante 1 hora, pegar Benjamin às 6 e voltar para casa. Tudo lindo, né? Musiquinha, final, lindo. Só que a vida real foi que teve uma série de intercorrências, eu tive que correr de um lado para o outro, enfim. Quando eu consegui parar para malhar, já estava na hora de buscar Benjamin. Aí eu falei, gente, eu vou chegar lá, vou pegar e vou dizer assim, filho, olha, a gente vai passar um tempinho na academia da mamãe agora. Você fica lá sentado, já estava com o celular dele no bolso para ele se distrair, e vou fazer pelo menos uma aula. Mas a vida real é que choveu. Quando cheguei no futebol, estava a criança toda molhada, com o joelho ralado. E eu tive que voltar para casa para cuidar do chuveiro, do joelho dele, para ele tomar um banho e não ficar todo molhado no ar-condicionado da academia, não é? Resultado, não malhei ontem. Então, olhei no espelho e disse, né? Tá linda, tá tudo certo. É isso, tá tudo certo. E assim, Gabi, falando um pouco, né, na parte do artesanato, né, de dar conta em relação às suas peças, como você falou, você também tem uma comunidade de artesãs, enfim.
Como que você consegue manter a constância nas redes sociais? Então, assim, eu não sou muito constante nas redes sociais, honestamente. Uhum. Eu tenho, assim, meu crescimento sempre foi muito orgânico, né? Foi muito aos pouquinhos. De vez em quando, assim, quando eu estava agora viajando de férias, eu fiz um vídeo muito rápido em Portugal, em algum lugar, muito rápido, de uma peça que eu tinha acabado de tecer, que era um poncho. E aí fiz um Reels muito rápido dessa peça e botei mais ou menos o esboço de como era a construção dela, e esse troço viralizou de um jeito, assim, muito louco. Até hoje, eu não dou conta de saber por que que viralizou isso e não viralizou tanta coisa mais elaborada que eu já coloquei no Instagram tantas outras vezes. Então, ele teve um crescimento rápido de, assim, 2.000 seguidores por causa disso, em um mês. Mas não é o meu normal, porque eu realmente não sou aquela pessoa muito estratégica, não sou muito constante, o crescimento é muito boca a boca, é muito por indicação e tal. Agora, eu priorizo sempre postar uma coisa que eu ache muito bacana. Não aquela coisa de postar com aquelas fórmulas, quem eu sou? Uma vez por mês, diga quem você é para os seguidores que estão chegando agora, sabe? Eu não tenho essa coisa, essas fórmulas de conseguir manter essa constância, porque é um trabalho manual, é um trabalho que eu faço de uma forma lenta, até por causa da minha restrição de tempo, e isso me impede de postar todos os dias. Eu não sou muito organizada nesse aspecto e não sou uma pessoa muito de stories, porque eu gosto muito de viver. Então, quando eu tô na praia, normalmente eu tô na praia, sabe? Então, tudo é um aprendizado. Hoje, até o meu companheiro, o meu namorado, que é virginiano, ele já fala para mim assim: olha, filma esse sol e coloca nos stories. Eu filmo o sol e coloco nos stories, mas é sempre mais ele me lembrando que é interessante. Eu nunca achei que a minha vida fosse interessante, a minha vida pessoal para as pessoas, mas de fato as pessoas gostam, não porque eu sou interessante nem nada, mas porque elas gostam do seu trabalho e gostam de saber que ali atrás daquele trabalho tem uma pessoa que é muito parecida com elas, que não tem tempo para nada, que tem filho, que às vezes fica feia, que o cabelo está todo desorganizado, que está com sono, que está de mau humor, sabe? As pessoas gostam de ter essa identidade. E acaba que elas me seguem muito por isso, porque eu não me arrumo, eu entro na live de cabelo molhado às vezes, é como dá. Então, isso é de verdade, né? É como dá. E aí as pessoas fazem assim, não, essa coisa de não pode ter filtro, pode sim, que eu tô feia e o filtro tá me deixando mais bonita, vai ficar de filtro, porque eu não preciso desse problema hoje, sabe? Então, tudo é muito como dá, como tá o meu astral no dia. E assim, eu não gosto muito de gravar vídeo, eu gosto de fazer live. Então, tudo que vai para a academia de moda crochê hoje em dia é fruto de alguma live com as minhas alunas. Nunca é alguma coisa passo a passo gravado em vídeo. Porque eu nunca tenho tempo, eu fico adiando, eu fico refazendo, porque nunca acho que está tão legal. Então, no ao vivo, eu não tenho a oportunidade de ficar refazendo, de ficar me autocriticando, tanto que eu nunca revejo. Eu nunca vejo uma live que eu já fiz. Aí é isso. Assim, a minha constância nas redes sociais é uma pergunta de prova, porque eu não sei nem te precisar para vocês. Qual é natural, né? segunda, quarta e sexta. Tem dia que eu tô ótima, mostrando até a salada que eu fiz. Tem dia que parece que eu sumi, sabe? Sim, Bem... acontece, né? Não tem como. Vida real também, né, Gabi? É sobre isso. Pois é, eu acho que você também vai corrigindo, sabe? Você vai, assim, internalizando que isso, de alguma forma, é um trabalho. Aquelas pessoas estão seguindo o seu trabalho também. Não é só sobre você. Mas, assim, eu tenho até uma certa intimidade com as minhas alunas hoje, assim. Tem algumas alunas que elas se confidenciam quando eu abro o direct e tem um texto enorme sobre uma coisa horrível que aconteceu e eu tomo um susto, assim. Mas é isso, é uma relação bem próxima, de não ter muito aquela coisa de, eu sou aquela pessoa que aparece sempre com os cachos perfeitos, o cabelo pintado, as unhas feitas. Não, zero isso. Muito pelo contrário, a maioria das vezes as minhas unhas estão uma derrota, assim.
Ah, mas acontece mesmo. Eu gostei bastante das suas redes sociais. Inclusive, você é extremamente fotogênica. Eu gostei muito das peças, dos conteúdos, e tem bastante conteúdo lá, né? Tem bastante. Tem muito conteúdo. Uma época da minha vida nas redes sociais, acho que faz assim uns 2, 3 anos, eu tinha uma pessoa, uma designer, que me acompanhava e fazia esses posts que eu não tinha tempo de fazer. Tipo, pegava um assunto que estava aí rolando e colocava lá. Mas assim, nem repercutia tanto e nem ficava muito a minha cara. Sim, E isso começou a me incomodar. E como assim, há alguns anos, há uns 3, acho que desde o meio da pandemia, eu comecei um processo de tentar entender o que para mim é incômodo, o que para mim é apenas incômodo, sabe? Eu estou fazendo só porque alguém disse que eu tenho que fazer num determinado momento. perfeita. E isso aconteceu muito na época da pandemia, porque, por incrível que pareça, a pandemia, para mim, fora, claro, toda a catástrofe que estava acontecendo e tudo no mundo, e as pessoas doentes e tudo, mas para mim foi um momento muito bom na minha vida. Assim, para mim, sabe? Eu consegui me aproximar mais do meu filho. O meu filho é zen, é um monge budista, então ele não sentiu esses impactos de estar sozinho em casa e tal. Não, ele se resolveu no videogame, ele se resolveu no meeting, ele se resolveu de várias formas, sabe? E a gente ficou muito próximo. Eu tive muito mais tempo para mim. Eu trabalhei muito, dei uma produtividade gigantesca em casa. Eu não tenho nenhum problema com home office. Para mim, o home office é muito melhor para trabalhar tanto no tribunal quanto em qualquer coisa. Eu fiquei muito mais criativa. Eu consegui não matar as plantas. Eu consegui dar atenção para os cachorros. Foi assim, foi uma época, para mim, foi muito feliz. E se há uma coisa que eu tirei de aprendizado disso foi que, assim, tem muita casca que eu tenho que remover ainda, sabe? De Sim, coisas que eu mesma estou colocando em cima de mim desnecessariamente. perfeita, perfeita. Nossa, falou tudo. Assim, a gente compactua muito com isso também, de ir com calma e com alma, fazer as coisas no seu tempo, com a sua cara, com a sua intenção, porque é muito engraçado. Quando a gente faz um post só para postar, nunca dá certo. Nunca dá certo. É o que engaja menos. Parece que a gente tem realmente que colocar intenção nas coisas, verdade nas coisas, né, que a gente faz. E não é diferente numa peça de crochê, né, Gabi? Não, Não é eu diferente. tenho muita dificuldade com aquela peça para constar também, sabe? Tipo, faz Aham, uma coisinha aí só porque por causa do algoritmo. exato. Meu crochê, ele é um crochê muito sentido. Todo crochê que eu faço é crochê que eu uso. Não é uma coisa, eu vou fazer para jogar para a galera, não. Então, assim, quem está me seguindo é porque super gosta do meu estilo. Eu tenho aluna que eu tenho desde o dia 0 de aula, ainda está comigo, e são várias. E, assim, é sempre aquele crochê. Quando eu tiro uma foto, eu tenho um tripé que ele fica fixo e a grande maioria das fotos, a não ser que seja um trabalho maior, alguma coisa que precise de um pouco mais de elaboração por alguma razão, mas a grande maioria eu tiro a caminho. Então, assim, quando eu tiro uma peça de noite, eu estou indo para a night realmente, não é me aprontar para foto. Quando Sim, eu tiro uma peça dia a dia, geralmente eu estou indo para o tribunal 5h30 da manhã e eu estou clicando, sabe? sim, Então, é tudo muito a minha vida. É aquela coisa de só não tem foto no elevador porque a peça não aparece, mas é muito a minha correria. A minha correria está toda estampada lá no meu perfil. sim, sim, total. E você está trabalhando em alguma peça nova? Tô, atualmente, né, a gente já está fazendo, eu estou agora concentrada no verão de 2024, já. Uhum. Estou trabalhando, estou desenhando bastante, e eu acho que é basicamente isso, mais peças de verão. E pensando muito naquela coisa de conforto, de relaxamento, de paz, de muito pouco montada, sabe? Aquela coisa muito zen. Vem aí uma coleção zen, assim, que não é nem tanto o meu mood, mas essa coisa do que eu estou buscando, assim, um pouco dessa paz. Ela vai estar impressa nos meus próximos trabalhos.
Olha que legal, e é muito legal, né, que as peças, a gente sempre traz, sempre vem com esse tema, quando a gente fala de peça autoral, né, que ela simplesmente é o que a gente está buscando, né, ou o que a gente acredita. Então, muito legal, né? Você falou assim, ah, não é muito o meu mood, mas eu estou buscando isso, né? E isso está Isso. sendo só posto nas suas peças, através das suas mãos, né? Então, através de uma peça manual, que você está fazendo aí de ressignificação na sua vida. Isso eu acho que sensacional no ramo artesanal. E é muito. Eu tenho, assim, eu sinto muito as coisas tecendo. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma pessoa falar falando sobre a mãe dela. Eu achava que minha mãe era muito louca, porque meu pai estava no hospital morrendo e ela estava fazendo crochê na cadeira do lado, como se aquilo ali fosse um dia normal. Aí eu disse, eu que faço crochê, eu falei, na verdade, a sua mãe, ela estava tentando sobreviver àquilo através do crochê. E aí ela parou e me olhou e falou, nossa, eu nunca tinha encarado dessa forma, nunca. Mas aí eu me imaginei passando por uma situação muito pesada e crochetando. Que aí depois veio acontecer, uma amiga me contou que estava com câncer de mama, e é uma amiga super próxima. E eu, Caramba. nossa, eu fiquei arrasada. E você não pode nem se desesperar na frente da pessoa, né? Aquela situação que você realmente tem que guardar tudo para você e dizer que vai dar certo e só falar aquelas palavras positivas que você está realmente jogando ali, porque é a única coisa que você pode fazer no momento. Mas eu fiquei muito abalada. E aí, quando eu estava saindo, aí ela falou assim para mim, mas meu sonho agora é ficar boa e usar uma saída de praia Gabi Quirilos em São José da Coroa Grande, que é o lugar onde ela tem casa. E aí, nossa, eu estava já quase entrando no elevador quando eu ouvi isso, e isso me tocou de um jeito. Eu sei que eu passei a cirurgia dela fazendo a saída de praia, porque aquilo foi uma forma de pensar nela, sabe? É como se fosse uma oração, é quando o TC, ele é a sua forma de oração. E aí, quando ela saiu do hospital, que voltou a trabalhar, eu entreguei a saída de praia na mão dela e disse, tá na hora, né? E aí, depois ela tirou uma foto com a saída de praia, ficou super linda, e foi um momento muito emocionante. Então, assim, a gente, através do artesanato, a gente consegue explorar aquilo que a gente tem de mais profundo, não só de bom, de ruim também, mas que deve ser explorado, sabe? E que a gente deixa passar no dia a dia, mas eu acho que a arte, em geral, não só o crochê, mas a pintura, a música, né? A arte, ela vem para isso, ela vem como uma expressão de tudo aquilo que você não põe no seu dia a dia, né? Total, total, com certeza, com certeza. E você está além de, né, tá fazendo mil coisas por aí, você tem algum fio preferido para trabalhar? Fios pinguim, claro, né? Óbvio. Por coincidência, uma enorme coincidência, os meus fios preferidos estão na Pinguim. É uma enorme coincidência, mas eu gosto muito, muito, muito do fio balloon. E eu gosto é demais o balão mesmo. Eu amo o balloon. E eu gosto muito, muito, muito do fio Pinguim 1000, que é um fio que não é nem tão explorado pelas artesãs. Mas é um fio que, quando você conhece o potencial, você não consegue largar nunca mais. Conta mais. As pessoas da Pinguim sabem que eu amo esse fio e defendo a existência eterna desse fio. Porque o Pinguim 1000 é um fio bem fininho, né? Ele é aquele 1000 que tem várias marcas, não só na Pinguim. Só que a torção do Pinguim 1000 é uma torção que ele deixa uma textura na peça, que é uma coisa incrível. E ele dá um caimento lindo. E quando eu preciso usar um fio mais grosso do que o Pinguim 1000, porque a peça pede isso, eu uso 2 cabos de Pinguim 1000. Porque dá um acabamento melhor, dá um caimento melhor e favorece muito a modelagem, que é a minha praia, né? Então, assim, eu adoro balloon, mas como eu sou nordestina da Gema, e aqui a gente só tem 2 estações do ano, calor ou muito calor, eu diria que o Pinguim 1000 é o meu fio predileto.
realmente, né? Eu vi ele aqui, fui pesquisar, ele é bem fininho, né? Ele é bem fininho. Agora, ele é porque é uma paixão. Eu já contaminei tantas pessoas com Pinguim Mil que um dia desse uma amiga estava em Salvador e ela ligou para mim assim, mas aqui não tem Pinguim Mil, como é que você faz isso comigo? Porque ela veio para cá e eu dei um novelo para ela experimentar. Só que quando ela chegou em Salvador, não tinha. Eu disse, amiga, olha, o lado bom é que você já sabe como é, então peça pela internet. Porque você vai pegar no que você não conhece, né? Muito bom. Porque tem que pedir pela internet que dá para comprar, né? O Pinguim tem também, né? A loja online. Isso, tem a loja online. E a cartela de cores do Pinguim Mil é excelente, é enorme. Então, assim... Você não tá tudo perdido se não tem na sua cidade. Eu acho que você deve navegar outros mares atrás do Pinguim Mil, que ele vale a pena. Com certeza. Com E certeza. assim, hoje a gente tem internet, né? Que dá para comprar em qualquer lugar. Então, é muito legal. Falando nisso, né? A Pinguim tá com lançamento, né? Fala de um filme. Exato, gente. Lançamento do Fio Clube 500 já está disponível. Olha, se vocês colocarem lá no site da Pinguim essa linha, vocês vão ver cada peça maravilhosa que foi feita com esse fio também. Eu não perderia. Inclusive, não perderia porque a gente tem cupom de desconto. Viu, Gabi? A gente tem cupom de desconto para estar gastando bastante lá na Fios Pinguim. Uma peça de tricô, né? Que é uma peça quadriculada. Exato. Super maravilhosa, assim. Eu amei. É vestir um tabuleiro de xadrez super chique. Eu achei maravilhoso também. Para o inverno, pelo menos aqui em São Paulo, faz um friozinho, né? É lógico. Então, dá para a gente utilizar muito, né? Fazer para nós ou fazer para vender, porque eu adorei mesmo também. Eu achei bem sua cara, amiga. Essa peça de só são 3 novelos. Dá para você fazer de várias coisas. São 3 novelos só. Então, 3 novelos em cada uma das cores. São 6 novelos. 3 novelos em cada uma das cores. Dá para você misturar bastante. E a cartela de cores é grande, né? Eu estou vendo aqui também. A cartela de cores eu estou vendo aqui. Eu acho muito legal isso do Pinguim, da Fios Pinguins, porque a cartela de cores realmente tem algumas marcas que deixam a desejar com poucas cores. A Pinguim não, ela inova com as tonalidades, com as cores, e isso diferencia total uma peça, né? Nossa, eu achei chiquérrimo. Eu sou total suspeita, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar com a Pinguim, o meu caminho foi inverso. Eu comecei a trabalhar com a Pinguim porque eu comprava Pinguim. Não foi assim, a Pinguim chegou e me fez uma proposta, eu digo, vou experimentar. Não, eu comecei a trabalhar com a Pinguim porque eu comprava. Então, as pessoas me viam trabalhar com a Pinguim e em um determinado momento, eles chegaram em mim. E aí, tem uma história engraçada, que uma aluna minha, que mora no Ceará, ela chegou no armarinho e quando chegou só tinha outra marca. E aí ela começou, gente, vocês têm que comprar Pinguim para cá. Olha, Pinguim, minha professora, ela só indica fio Pinguim. Então eu chego aqui, não tem. Aí tava o representante da Pinguim no local na hora. Quem é a sua professora? Ela falou, é Gabi Quirilos. Aí ele, vou ligar para lá agora e vou ver quem é. E aí eu já trabalhava para Pinguim na época, sendo que ele não sabia. Mas eu indico, assim, desde o dia 0, eu sempre indico os fios da Pinguim, porque no início, trabalhando, antes de descobrir o maravilhoso Salve Salve Pinguim Mil, eu trabalhei muito com Bella Fashion, eu gosto muito do fio. E o Brisa é o fio da minha avó. Ah, legal. Eu usava conão daquele, é um cone bem grande que eles ainda têm, um cone enorme de Brisa, e minha avó fazia colchas de cama. Ela deu uma colcha de cama para cada filho, sendo que ela tem 10, todos com Brisa. Eu amo Brisa. Que legal. Eu sou suspeita. Brisa, para mim, assim, é a linha que marcou minha vida também. Porque eu comecei a fazer macramê com 12 aninhos, eu estava mexendo na Brisa, sabe? Meu Deus! Fazia macramê em toalha, em barrado de toalha. E eu amava a Brisa, porque ela tem um brilho muito lindo e ela é lisa, então não ficava cortando o dedo, sabe? E ela não desbota, também tem isso. É uma vantagem muito grande para quem faz trabalho artesanal, é o fio não desbotar. Não desbota, eu coloco na máquina meus macramês.
Isso. E o Brisa, ele tem uma vantagem, assim, quando você precisa fazer uma peça muito longa, como saias, sobretudo, o Brisa é o ideal porque ele é um fio muito leve. Então, ele não vai ficar puxando. É o fio que eu uso quando eu vou fazer saias longas, vestidos, peças que vão ganhar peso. Então, sempre opto pelo Brisa. Chiquérrimo. Cúmulo da chiqueza. Então, mana, se vocês quiserem, né, ficou interessada em algum fio, vai lá no site www.pinguim.com.br, vê lá na loja online e coloca o nosso cupom de desconto, podcast VDNA 10 off. Sempre aqui embaixo das nossas redes sociais, né, do episódio, se você ficou com alguma dúvida, mas é podcast VDNA 10 off para você ganhar 10% de desconto aí na sua compra. Bom demais. Descontinho é tudo. Natália, Gabi, já tô mudando os nomes, gente. Eu sou expert A nisso. Paula é ótima para isso. Olha, você não tá na época da falta da memória mais. Ai, quando eu fiquei grávida, você teve isso, Amanda? Assim, eu quando fiquei grávida, gente, a minha memória foi embora. Eu não lembrava de nada. Sim, tenho às vezes, assim, tipo, eu tenho que confirmar algumas coisas às vezes. Por exemplo, hoje eu confirmei com a Paula se o podcast era as duas. Então, eu tenho que ficar confirmando, assim, porque eu não confio muito mais. Até perguntei para a minha psicóloga, ela falou assim, falei assim, será que volta ao normal? Ela falou assim, normal não volta porque depois você vai ter filho. Então, assim, isso não é Caralho. então não volta 100%. Gente, então. É muito doido isso. Gente, eu troco o nome, que é uma maravilha. Só um PS para encerrar o podcast dando risada. Uma vez, Gabi, eu fui dar uma entrevista na TV Aparecida. Ai, foi muito bom. Muito bom. E aí, sabe o Rogerinho TV? Sim. Então, era ao vivo. Eu chamei ele de Ronaldo a entrevista inteira. Jura? Toda vez. Né, Ronaldo? Né, Ronaldo? Gente! Ele deve ter ficado super satisfeito, né? Nossa, você imagina, né? Eu troco também o nome. Gente, como pode? Eu tenho algumas vantagens, porque lá no meu trabalho todo mundo é doutor, né? É verdade. Então, isso para mim verdade. é fantástico. Oi, doutor, Excelência. tudo bem? Como está, doutor? Oi, doutor, tudo bem? Oi, desembargador. Oi, doutor. É ótimo, porque eu não preciso. Todo mundo é homônimo, né? No tribunal. Então, eu tenho essa vantagem. Agora, eu passo muitos perrengues. Lembro de uma vez que eu estava na escola com meu filho, e aí meu filho era uma festinha da escola, e ele queria muito comer brigadeiro, só que ele já tinha comido muito chocolate. E aí eu falei, filho, não, agora não, né, filho? Pega leve, enfim, muito brigadeiro já. E ele olhando para mim com aquela cara de, sabe, que eu queria muito o brigadeiro na frente dele, assim, e ele emburrado. E aí, uma hora, um pai na escola passou e disse assim, oi, tudo bem? Como é que você tá, Gabi? Eu disse, oi, tudo bem? Como vai você? A Benjamin falou assim, fala o nome dele, mãe. Ai, meu Deus! Eu olhei para ele tinha, assim, 5 anos. Eu olhei para ele, filho. Aí ele disse, você não lembra meu nome? Aí eu, claro que lembro. Só que não, né? Uhum. E aí todo mundo começou a rir, Benjamin continuou emburrado, porque comeu menos brigadeiro ainda. Se eu gostava, acho que ele já tinha comido, inclusive. Mas foi isso, saia justa atrás saia justa. Eu, quando chego nos eventos da escola, ele fica, mãe, a mãe de fulano é tal nome, o pai de fulano é tal nome. Então, assim, cuidado. Ai, é difícil lembrar. Acontece. Tem que fazer umas ligações na cabeça. Mas é isso, como a Paula falou, acontece. É isso, né? Gabi, você tem alguma... A gente está chegando aqui na nossa reta final do podcast. Alguma dica, alguma mensagem que você queira deixar para as nossas queridas ouvintes artesãs? Gente, se eu pudesse deixar uma mensagem assim, que é porque conselho dizem que se fosse bom, né? Mas... Dia, milionárias. Exato. Mas, assim, eu sempre digo para as minhas alunas, sabe? Menos ansiedade. Menos ansiedade. Você não precisa ter uma peça para entregar por semana, principalmente quem trabalha
com isso. Você não precisa fazer todas as peças que todo mundo lança. Você não precisa comprar o armarinho inteiro. Você não precisa usar o mesmo fio que a artesã está usando. Você pode ir lá e pegar aquele que sobrou da peça passada, sabe? Menos ansiedade, porque tudo gera muita ansiedade na gente. E o artesanato é o lugar da gente não ser ansioso, sabe? É o lugar da gente realmente respeitar a calma. Aí, se eu pudesse tentar internalizar alguma coisa nas pessoas que nos ouvem, é calma. Assim, você não precisa nada, você não tem que nada, sabe? Uhum. Com calma e com alma, como a gente sempre fala. Isso. Muito bom, Gabi. Obrigada demais pela sua disponibilidade de tempo. Foi muito gostosa essa conversa, esse bate-papo, essa energia com sotaque, como você mesmo diz. Então, gratidão pelo tempo, viu? Gente, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada, muito feliz. Adoro o trabalho de vocês. E quando quiserem, a gente bate papo de novo. Aí sim, a gente adora. Com certeza. Obrigada, Gabi. Um beijo, meninas. Beijo.